Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui de uma banda paulistana, um tanto quanto esquecida hoje em dia, mas que teve uma certa relevância no cenário underground paulistano da década de 80, principalmente da segunda metade da década de 80, que é o Kafka. Com esse nome bem literário, no caso, em homenagem ao famoso escritor tcheco. Então, o Kafka surgiu aí na segunda metade da década de 80. Inicialmente era um quarteto, com o Abram Levin de vocalista e guitarrista solo, o Renato Melo, que era multi-instrumentista, ele era mais guitarrista base e também saxofonista, mas tocava outros instrumentos também, o Renato R no baixo e o Paulo Bloise na bateria. Então esse quarteto que surgiu aí na segunda metade da década de 80, em 1987, sob os auspícios do heróico Luiz Calanca, aí o dono da loja Baratos Afins, que depois virou um selo, também uma gravadora. Em 1987, como eu disse, eles lançaram o seu primeiro registro, que é esse aqui, Música Nervosa. Um bom disco, certo? Que tem uma certa ambiência meio soturna, meio gótica, principalmente na faixa de abertura, As Tribos da Noite, que me lembra pelo menos bastante o The Mission, que era uma banda que estava bombando ali em 86, 87 mais ou menos. Então me lembra bastante The Mission, com uma temática também gótica. O próprio nome da faixa diz As Tribos da Noite, como diz na letra, seres feitos da noite. E também tem uma pegada bem The Mission nessa música, com um baixo meio soturno, com uma guitarra meio etérea também, e com um vocal meio gutural um pouco, vocal meio distanciado também do Abram Levin. E também aqui destaco aqui, são 7 faixas, só as faixas são... O disco é curto, o álbum é curto, e as faixas são poucas, são 7. Então depois de As Tribos da Noite vem Valsa do Medo, essa é excepcionalmente cantada pelo Renato Melo, também uma faixa bem... com uma pegada dark também, com uma pegada soturna, lúgubre no caso, até pelo nome também já dá para saber. Depois continuamos com Idade Média, que também investe no mesmo tipo de sonoridade também. Aqui, Idade Média, eu acho que já é uma música que não é tão bem... não é uma composição tão bem acabada quanto as duas anteriores, mas mantém o clima. Depois, a grande faixa do disco vem em seguida, que é Temerário Lua, em Ti1. Só que aqui muita gente na época jurava que foi o Guilherme Arantes que cantou essa música, que o timbre vocal do Abram Levin está muito parecido com o Guilherme Arantes mesmo, mas o instrumental dela é próximo da perfeição. Essa é uma das melhores músicas do rock Brasil dos anos 80, na minha opinião. É um trabalho de guitarra excelente também, mas que o vocal lembra o Guilherme Arantes, não há dúvida nenhuma. Depois temos Gregor na quinta faixa, em homenagem óbvia ao personagem principal do livro Metamorfose, do Kafka. E aqui a sonoridade é um pouco mais puxado pro funk, inclusive. É o que eles fariam mais no segundo disco. Essa é a música que mais se assemelha às do disco seguinte. Depois temos também Além das Dunas, que também já volta um pouco ao tema do gótico, do dark aí, e Música Nervosa, faixa título, fecha o álbum, com uma pegada um pouco mais agressiva, no caso, não tão soturna, mas mais agressiva, até pelo nome, Música Nervosa também. Então foi um bom álbum de estreia. Infelizmente ele não teve assim o reconhecimento comercial que merecia, mas a banda não desistiu, e em 1989 gravou e lançou também o segundo disco, também aí gravado pelo selo Baratos Afins. Mas antes, em novembro de 1988, o Renato Melo saiu da banda e foi substituído por 2 integrantes ao invés de um, e nenhum deles era guitarrista. Foi o saxofonista Edgar Sherman e o percussionista Dom Dimas, que deu uma sonoridade até meio latina às vezes
a banda, as composições aí do segundo álbum da banda, que foi chamado Obra dos Sonhos, que é essa a capa dele. Então essa edição que eu tenho no CD aqui é uma edição 2 em 1. Você tem os dois álbuns em um único CD, que são dois álbuns curtos. Tá aqui. Saiu pela Baratos Afins também. Aqui a gente tem a ficha técnica. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar que era importante, me desculpem. Na faixa As Tribos da Noite, do Música Nervosa, a gente tem a participação mais do que especial do grande guitarrista Fábio Golfetti, do Violeta de Outono, tocando uma guitarra glissando, no caso, com efeito glissando, que dá um ar todo particular a essa canção. E no Obra dos Sonhos, eles deixam um pouco esse lado soturno e deixam até a música um pouco mais dançante, com algumas sonoridades mais funkeadas e às vezes até meio latinas. Mas não ficou ruim não. Eu considero Música Nervosa melhor do que a Obra dos Sonhos, mas a melhor música do Kafka para mim está na Obra dos Sonhos, eu vou falar ela daqui a pouco. Então, ela abre muito bem também com uma música também que eu acho ótima, que é Sex Citizen, com um saxofone incrível também do Edgar Sherman, bem swingado no caso, e também com uma percussão muito elaborada também do Don Dimas. É uma música digna de abrir um álbum de boa qualidade, sem dúvida. As coisas não decaem um pouco com a segunda canção, que eu acho Impasse. Eu já não acho uma canção tão criativa assim, mas essa é uma das que tem mais pegada latina, com certeza. Lembra até um pouco às vezes o Santana. Depois temos a faixa título, Obra dos Sonhos, que eu acho que é a música que mais se assemelha às músicas do primeiro álbum. Assim como o Gregor no primeiro álbum parece com as músicas do Obra dos Sonhos, a faixa título parece mais com as canções do Música Nervosa do que com o restante das canções aqui do álbum. Também a gente tem aí um vocal, um coro vocal bem elaborado aqui no caso, e uma pegada um pouquinho mais sombria do que nas outras canções. Depois a gente tem Plenitude, e tem o subtítulo aí Juju, que é, acho que o mais pop que o Kafka já fez até hoje, com certeza. É uma música bem pop, bem balanceada. Eu gosto também dessa, Plenitude. Depois temos Quatro Mundos, que é já uma música também bem latina, bem uma pegada com o saxofone e a percussão dominam aqui a canção. Depois temos para mim, acho que é a pior faixa do Kafka, Lovers and Friends, porque realmente o Abraham Levin, o inglês dele não é nada bom. Isso acho que depõe contra a música, que até que não é tão ruim instrumentalmente, mas o vocal dele compromete bastante. E a melhor música do Kafka para mim é a que vem em seguida, a penúltima faixa do álbum, chamada Labirintos, que é simplesmente sensacional. Todo mundo brilha nessa... Todos os instrumentistas brilham aqui. O vocal muito bom do Abraham Levin, acho que é o melhor vocal dele no Kafka, com certeza. Então Labirintos para mim é de longe a melhor canção que o Kafka já fez. Apesar de eu gostar no todo mais do Música Nervosa como álbum, mas a melhor canção do Kafka para mim está no segundo álbum, que é Labirintos. E por fim termina também com uma faixa dominada pelo saxofone, mas aqui já não muito... mais jazzística, não tanto latino, não tanto funkeada, mais puxando para o jazz mesmo, chamada Eu e Eu, e que a letra é um poema traduzido da autora Emily Dickinson. Aqui é a versão para o português. E nesse álbum, Obra dos Sonhos, eles também têm convidados especiais aqui participando do álbum. A gente tem o tecladista Gerson Súria, a gente tem o guitarrista Enéas de Jesus, que toca aí nas faixas Plenitude e Eu, e o famoso trombonista Boccato também participa em duas faixas aqui desse álbum, que é Quatro Mundos e Lovers and Friends, no caso. Ele dá uma força aí no trombone, forma aí uma seção de metais junto com o Edgar Sherman no saxofone. Infelizmente, a Obra dos Sonhos, eu lembro de ler na revista Bis, ainda em 1989, esse álbum foi malhado, sem dó nem piedade, para mim injustamente. Podia não ser uma obra-prima completa, mas era um álbum muito bom sim, eu considero pelo menos. Para mim aquela crítica foi bem
infundada. A revista Bis infelizmente teve dessas coisas, ela teve alguns pecados, apesar de eu ter aprendido muito com ela, mas ela teve algumas pisadas na bola homéricas, no caso. Eu acho que aqui o ataque que ela fez aqui ao álbum Obra dos Sonhos é um exemplo disso. E infelizmente depois disso a banda se desfez e hoje em dia é pouco lembrada, o pessoal não lembra muito da banda Kafka, mas eu, se fosse você, procuraria. Se você tem algum interesse em rock dos anos 80 brasileiro, que saia daquele triunvirato Legião, Titãs, Paralamas, e procure e quer saber alguma coisa mais alternativa aí, eu indicaria sim você conhecer tanto o Música Nervosa quanto o Obra dos Sonhos, que são álbuns muito bons. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!